Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós teremos a nossa última conversa sobre poesia e erotismo. E a partir da semana que vem, entraremos em um novo assunto: poesia e humor. Nas aulas anteriores, nós lemos vários poemas eróticos da tradição bíblica, né, como o Cântico dos Cânticos de Salomão, da lírica grega e romana. Lemos poemas de autores medievais e renascentistas. Hoje leremos poemas de autores modernistas e contemporâneos. E é interessante a mudança de dicção que nós verificamos na poesia contemporânea. Na época de Gregório de Matos, na época de Arentino, de Boccaccio, havia necessidade de se confrontar a moral hegemônica, a igreja, as instituições, né, os preconceitos de época. A partir da Revolução Sexual dos anos 60, né, de lá para cá, muitos desses preconceitos e tabus acabaram caindo por terra, de modo que essa necessidade da polêmica, do enfrentamento, da provocação, já não está mais na ordem do dia. Hoje já é possível escrever um poema erótico delicado, sem a necessidade do confronto. Vamos começar, então, na aula de hoje, lendo e comentando poemas de Carlos Drummond de Andrade, do livro O Amor Natural, de 1992. Começando com um poema de temática explicitamente vaginal, desde o título. O crespo jardim, anêmonas castanhas. Em teu crespo jardim, anêmonas castanhas, detém as mãos ansiosas. Vou dar mute no Jorge, estou ouvindo o latido dos cachorros. Vou começar de novo a leitura. Em teu crespo jardim, anêmonas castanhas, detém a mão ansiosa. Devagar. Cada pétala ou sépala seja lentamente acariciada, céu. E a vista pouse, beijo abstrato, antes do beijo ritual, na flora pubescente, amor, e tudo é sagrado. Um poema de apenas 6 linhas, de extrema delicadeza, né, e sutileza, inclusive quando ele interrompe ou retarda a ação. Logo nas primeiras linhas, ele diz: em teu crespo jardim, anêmonas castanhas detém a mão ansiosa, devagar. Mais adiante, ele vai falar que cada pétala ou sépala seja lentamente acariciada, céu, e a vista pouse. Aqui ele não tem pressa, é aquele ritual amoroso, tanto que ele usa no verso final a frase "e tudo é sagrado". É um ritual lento, né? Um ritual íntimo, onde não há nenhuma necessidade da pressa, nenhuma necessidade da veemência. O poeta se dá o luxo de ser sutil, delicado, contido. O poema seguinte já tem um tom diferente. A bunda, que engraçada.
A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Neste poema, assim como no anterior, o primeiro verso acaba funcionando também como título, o que não é uma necessidade poética. Você pode simplesmente publicar um poema sem título. Repetir o verso inicial como título acaba sendo algo repetitivo, né? Redundante. Mas como Drummond é Drummond, então a gente perdoa. Vamos lá. A bunda, que é engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. Aqui ele constrói uma prosopopeia, né? Murmura a bunda, quando ele atribui, né, o dom da fala às nádegas. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente. A bunda se diverte por conta própria e ama. Na cama, agita-se. Aqui uma rima cruzada. Ama aparece como última palavra de um verso e cama logo no início do verso seguinte. Na cama, agita-se. Montanhas avolumam-se, descem, ondas batendo numa praia infinita. A comparação entre partes do corpo humano e acidentes geográficos é algo que vem desde a poesia grega e latina, e dependendo do modo como o poeta trabalha, pode ser interessante ou pode ser banal. Lá vai sorrindo a bunda. Novamente, Drummond atribui uma função de prosopopeia à bunda. Vai feliz na carícia de ser e balancear. Esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda redonda. Aqui Drummond utiliza a rima, inclusive rimando a palavra bunda com ela mesma, de um modo irônico e engraçado. Drummond sabia, né, que as rimas fáceis são desnecessárias ao poema, que muitas vezes a rima acaba sendo um ornamento retórico que acaba sendo burlesco. No entanto, aqui é um burlesco deliberado, logo tem um sentido irônico e até metalinguístico. Vamos ler mais alguns poemas. O chão é cama. Um Drummond cada vez mais próximo do pornográfico. O chão é cama para o amor urgente. Amor que não espera ir para a cama. Sobre tapete ou duro piso, a gente compõe de corpo e corpo a úmida trama. E para repousar do amor, vamos à cama. Aqui ele utiliza a rima de um modo na sequência AB, A, BB, A. Então, ele vai rimar urgente e gente. E depois ele rima ama, trama e cama, numa estrutura em que há um quarteto e depois um verso isolado. Os dois próximos poemas do Drummond que eu vou ler são os que eu acho mais interessantes formalmente. Mulher andando nua pela casa.
Mulher andando nua pela casa envolve a gente de tamanha paz. Não é nudez datada, provocante. É um andar vestida de nudez. Inocência de irmã e copo d'água. Aqui ele constrói esse quase paradoxo, né, de um andar vestida de nudez. E uma metáfora da inocência que é apresentada como irmã e copo d'água. O corpo nem sequer é percebido pelo ritmo que o leva. Transitam curvas em estado de pureza, dando este nome à vida, castidade. Pelos que fascinavam não perturbam, seios, nádegas, tácito armistício, repousam de guerra. Também eu repouso. E para finalizarmos, a leitura de um soneto extremamente original de Drummond, do ponto de vista da construção formal. Este poema é um soneto. Geralmente, no soneto, nós temos, nos quartetos, a seguinte divisão de rimas: AB, AB, ou então ABB-A. E nos tercetos, a sequência CDC ou ainda CDE. Aqui, no caso, Drummond utiliza o verso monorrimo, que é próprio da poesia persa e árabe clássica. Eu vou ler o poema, depois eu lerei apenas as rimas, para ficar mais claro esse conceito do verso monorrimo. No corpo feminino, esse retiro, a docibunda é ainda o que prefiro. A ela, meu mais íntimo suspiro, pois tanto mais a apalpo quanto a miro. Bom, a obsessão anal do Drummond já fica bem clara aqui. Que tanto mais a quero, se me firo, em unhas protestantes, e respiro a brisa dos planetas no seu giro, lento, violento, então se ponho a tiro, a mão em concha, a mão sabe o papiro, iluminando o gozo qual lampiro, ou se descedentado já me estiro, me penso, me restauro, me confiro, o sentimento da morte, eis que adquiro, de rola a bunda torna-se vampiro. Vamos ler apenas a última palavra de cada linha do soneto. Retiro, prefiro, suspiro, miro. Firo, respiro, giro, tiro. Papiro, lampiro, estiro. Confiro, adquiro, vampiro. Esse é um recurso próprio do verso monorrimo árabe. Muito bem. Então, estes são alguns exemplos, né, da poesia impudica de Drummond, que mudou a imagem que nós tínhamos daquele poeta católico, recatado, sóbrio, discreto, né, do interior mineiro. No final da vida, resolveu dar livre vazão à sua imaginação e desejos. Agora, já numa época mais contemporânea, vamos ler alguns poemas do Ademir Assunção, de seu primeiro livro publicado, LSD No, em que ele faz um jogo deliberado entre o ácido lisérgico, como metonímia da contracultura, e o teatro nó, como metonímia do Zen budismo e da filosofia oriental, que são duas das marcas registradas da poesia
de Ademir Assunção. Os poemas que eu vou ler, que eu enviei para vocês pelo WhatsApp, eles têm uma tipologia de letras diferente e utilizam recursos de diagramação com influência nítida da poesia concreta e do texto de publicidade. Então, vamos ler 3 poemas. Noite e dia. Deixe que o sol se deite sobre seu leito. Deixe que eu beba o leite do seu corpo. Deixe que o calor do beijo dissolva a bruma. Deixe que, ao cair a noite, deixe suor e seiva, dor nenhuma. Por uma coincidência, já que não houve nenhuma escolha deliberada de minha parte, neste poema de Ademir, ele também pratica, né, o verso monorrimo, com apenas 2 exceções para as palavras beijo e nenhuma. Mas as outras palavras que finalizam os versos são deite, deixe, leite, deixe, deixe. Agora vamos ler o poema Londrix 79. Para quem não sabe, Ademir Assunção, assim como outros poetas de sua geração, Rodrigo Garcia Lopes, Maurício Arruda Mendonça, cursaram jornalismo na mesma turma, numa universidade, né, pública de Londrina, né, entre o final dos anos 70 e comecinho dos anos 80. Velha lamparina. Esse verso funciona como uma espécie de kigô na poesia japonesa. Velha lamparina. Vela a chuva na janela à toa. Entre lábios, flora rara, trança loura. Bela amiga, rindo, 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 rindo me desfolha. Lingerie despida, breve brisa, sei, minha face crispa e doura. Aqui há uma ocorrência não linear da rima e também a repetição deliberada da mesma palavra. Assim como no poema anterior, ele vai repetir no final de vários versos a palavra deixe para criar um ritmo. Aqui também ele vai repetir num dos versos, bela amiga, rindo, 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 rindo me desfolha. Ele repete a palavra, não apenas por uma questão de sonoridade, mas também para a construção da ideia e para enfatizar, né, essa imagem do riso. Por fim, o poema Amigas, que é construído em um bloco de texto justificado, como se fosse um texto de prosa. Bons tragos, amigas me trouxeram peles, se roçaram, pernas que se abriram, lábios se beberam, sons que de nós saíram. Palavras, gemidos, risadas, gritos e profanos sóis, depois, ébrios, ainda nos comêssemos bem, mas seríamos se sem muitos sims, sem tantos nãos, prestássemos mais atenção a esses sons. E, no final, ele vai dar um espaçamento maior entre as letras que formam a palavra sons. Muito bem. Estes são poemas com uma influência bastante visível da poesia concreta.
Vamos ler agora poemas de autores mais contemporâneos, na verdade, de autoras mais contemporâneas. Eu escolhi algumas poetas brasileiras que publicaram nos últimos 20 anos, entre elas a Jade Luiza, que foi nossa colega no Laboratório de Criação Poética, a Daniela Passe de Visati, que também estudou conosco, a Paola Schroeder, que é a nossa colega, e duas outras poetas, a Simone Homem de Mello e a Mar Becker. Então, vamos lê-las. Começando com a Jade Luiza. Aliás, este livro da Jade é extraordinário, um dos melhores livros de poesia brasileira publicados nos últimos anos. Broto, para Gianette Prioli. Gritos férteis coagulam, úvula fêmea se rompe, engole pó e antepalavra. O fogo desponta do seio, chifres na boca do sol, uma imagem quase mitológica, né? Cúrcuma tece a espinha, estiagem da língua. No canteiro do estômago, cultiva crisálidas, com a luz de quando abre a boca. Em tempo de sangrar, vocifera. O que nasce não é palavra, não é néctar, é lava. Não, uma poesia extremamente concisa, imagética, né, intensa, e que lida bastante com apelos sensoriais, né? Vamos ler agora um poema longo da Jade. Não é bem um poema longo, mas um poema dividido em 10 peças breves, intitulado Destituo Deus e sua nudez. 9 instantes e um depois. E tem uma epígrafe de Hilda Hilst. Enquanto te chupo, me vem instantes do que seria o morrer. 1. Fio de vento timbrado faz ronco que disfarça o estouro da mandíbula no meio das pernas. A boca que estoura fere a tinta nos dedos, esboço de vagalume, seu quadril urucum. Jade utiliza muito esse recurso da palavra valise, construída pela aglutinação de 2 substantivos unidos por um hífen, como aqui, quadril, hífen, urucum. 2. Persianas atentas, rua, hífen, deserto. Apenas uma poça reflete a silhueta da lua. Oscila a cada lambida. 3. Sobrevive à mordida da serpente, que é só prelúdio. Aproxima-se com o zelo de quem prepara a ceia. Submerge no vinho antes do mel, mas volta inteira e nua. 4. Seria capaz de galopar até o fim dos Andes, até o fim das eras, e o fim da coluna, o fim do cu, até a renda do sangue, até a borda do tempo. E só precisaria de um fôlego, aquele fôlego de égua que dobra o sol entre as fendas da vulva. 5. Um par de dedos explora a buceta. Viela,
vereda, ruína. Aqui uma outra palavra valise construída entre hífens. Viela, hífen, vereda, hífen, ruína. E saí vermelho, como se acabasse de colher amoras do pé. Interessante como o uso do palavrão na poesia da Jade não soa grosseiro, né? Ele está integrado em toda uma composição lírica muito intensa, de rica imagética, de rica sinestesia, uma poesia altamente sensorial, né? E com um vocabulário que inclui desde palavras mais raras até palavras mais comuns ou consideradas de baixo calão. 6. Colarinho delineado no lençol. Manchas de sangue ainda sobrevive e tinge também meu pescoço quando estava entre as mãos. Aqui é quase closes cinematográficos, né? Na construção das imagens. Não há silêncio. Mulheres jamais se amaram em silêncio. Talvez em cochichos, já que é tão gostosa a palavra pequena no cangote, mas o grito, suas mãos envolvem minha garganta, convite ao grito. Neste poema, a Jade Luiza acaba entregando o jogo do amor entre duas mulheres, né? Que aparece de modo mais sutil e delicado, entre outras partes do poema. 7. Conheço como ninguém o rascunho do mundo pelos seus pentelhos. É um poema de apenas 2 versos, no entanto, né, de muita intensidade e com uma certa logopeia, né, uma construção do pensamento muito sintetizada. 8. As cores dos seus espasmos na parede, impressões de mural candango. Conheço a marca da lambida de onça no cio. Libido de onça exposta no museu, empalhada. Testemunhei o sexo das onças, o flerte dos animais com asa, e estou certa de que você está gozando. É mais linda que qualquer bicho de asa. Asas têm inveja de suas pernas. Este último verso, em particular, né, muito original. Asas têm inveja das suas pernas. 9. Morro aos poucos na sua boca, mas sobrevivo porque vejo no tutano do seu útero o oceano com os olhos de Alfonsina. Via o berço, o dengo, o fim. E 10. As mulheres que se amam, como as mulheres que se amam, arrancam o galope, como o amor, um calango vermelho e ferro, como o gozo, no zumbido da água, torneando as panelas às 8 da manhã. O almoço requentado, restos de vinho, resquícios de sangue na cutícula do dedo médio, uma outra imagem que parece um close, né, cinematográfico. 3 dedos de vinagre roxo na primeira madrugada do ano de Oxum. Esse é um poema admirável, não só pela beleza dos versos, mas também pela concepção estrutural dele, que lembra o que nós já estudamos quando lemos a filosofia da composição do Edgar Allan Poe, que considerava que o poema longo nada mais era do que uma sucessão de poemas breves. Aqui, a Jade Luiza
faz uma costura entre 10 pequenos, né, fragmentos líricos, sob um título geral e sem qualquer linearidade, sem qualquer dependência sintática ou temática entre os fragmentos. Todos eles funcionam de maneira autônoma, como se fossem 10 poemas independentes, ainda que tenham um elo em comum, que é a temática erótica da relação entre duas mulheres. Bem, vamos a Daniela Passe de Visati, uma outra ex-aluna do laboratório, que tem 2 livros admiráveis publicados. Eu vou ler alguns poemas do 2º livro de Daniela, Véus de Aletheia. Alguns elementos são comuns, alguns elementos temáticos são comuns a quase todos os poemas de Daniela. O erotismo, a presença da mitologia grega e romana, um certo orientalismo que vem da leitura de Rumi, de Attar e de outros místicos sufis, e mesmo uma certa presença das 1001 Noites. Vamos ler algumas coisas. Ars erótica. Ars significa arte, né? Então, em vez de uma ars poética, de uma arte poética, a Daniela propõe uma arte erótica. Do sêmen sagrado do Deus, que orvalha, a noite escura do céu da minha boca, derramado, banhando estrelas ainda não nascidas, mergulhadas no gozo profundo do vir a ser. Um poema, né, bastante conciso. Depois, na página 28, vamos ler Eros e Psique. Não machuque o silêncio, não desvele minha face obscura, não levante o cortinado dessa grande cama, apague a lamparina e cuidado para o azeite não pingar em nossas asas, me abrace no escuro. Eu disse há pouco que a poesia da Daniela tem muitas referências sufis. E na poesia sufi, em Omar Khayyam, por exemplo, ou mesmo em Rumi, nós temos o amor erótico apresentado como alegoria do êxtase religioso. Claro que a leitura literal é cabível. Nós podemos ler o Rubaiá, de Omar Khayyam, como uma coleção de poemas erótico-amorosos, poético-amorosos e de elogio à embriaguez do vinho. Nenhum problema nisso. Mas esses poemas também podem ser lidos e interpretados como poemas de êxtase religioso pela absorção em Alá, seja pela recitação dos 99 nomes de Alá no rosário muçulmano, seja pela dança ritual dos derviches, ou outras práticas, né, contemplativas e meditativas para se atingir a união com a divindade. Na poesia de Daniela, em vários momentos, há também essa ambiguidade
entre o amor erótico e o amor sagrado. Paisagem. Um minotauro em miniatura pasta sobre a relva do meu monte de Vênus. Um poema de apenas 4 linhas e extraordinário, né? Desde esse jogo, né, paronomásico entre minotauro e miniatura. Depois, na página 45, nós temos um poema intitulado Hímeros, em que nós lemos: coroado de rosas, suspira o desejo, doente de amor, jejuante em insone, mas altivo, gozando com o rio hífen pássaro, quando atinge a garganta e jorra. Aqui tanto pode ser um poema sobre o sexo oral, quanto pode ser um poema devocional, quando ela diz: doente de amor, jejuante em insone. Esse estar doente de amor é uma imagem muito frequente na poesia religiosa sufi, assim como a referência ao jejum. Muito bem. Estes são alguns poemas da Daniela. O livro dela foi publicado pela Cotter. E o livro da Jade Luiza foi publicado pela editora Penalux. Vamos ler agora alguns poemas da nossa colega Paola Schroeder. O livro dela, À Beira da Palavra, teve lançamento há poucos meses, em Curitiba e em São Paulo, foi publicado pela Patuá. O livro tem uma epígrafe: a beleza salvará o mundo. Primeiro poema, Sopro. Teu peito enrubesce o canto de saíra. 7 cores pendentes no céu, forca virada para o inferno. À boca, uma fenda, um abismo. Aqui um verso bem fraturado, né? Elíptico, e um exemplo de parataxe, que é aquele tipo de frase construída sem elementos de ligação. A boca, uma fenda, vírgula, um abismo. Palavras ondulam presas, fisgadas pelos teus olhos e dedos. Uma poesia muito substantiva, assim como a poesia da Jade e a poesia da Daniela. Sal à sede e a presença descabida de meu corpo. Procuro a exatidão dos teus traços, espaço que encontro intransponível. Nada te alcança, nada em mim silencia. Tens minha fé, intuição e instinto, meu espanto em estado de poesia. Em outro poema, intitulado Infortuno de Vir, Paola escreve: 1. Seio descoberto, delicado, boca leve, fina, espessa, voz de Madalena, dedos estéreis, cansaço, dor, ternura insurge, afônica, tanto flutua, farta os olhos.
Palavra cobre os lábios. Silêncio muda de dor. 2. Luto oculto nas mãos de Sísifo. No asfalto, nem náusea, nem flor. Teu afeto desfeito pela minha língua. Nem pó de ouro, nenhum reparo possível. Leve, fina, finda, espessa. E, por fim, toda beleza deve morrer. Corpo, fagulha, também uma palavra montagem, com 2 substantivos unidos por um hífen. Corpo, fagulha. Olhos aprisionam teu colo, que trago a todo peito. Quadril falseia o desejo, dança com força e medo. Cravo minha loucura e prazer nos teus seios. Meus dedos dissimulados tangem tuas coxas e ignoro teu desejo. Ofegante em meu leito, Ofélia no leito do rio. A poesia erótica, escrita por autoras mulheres, pelo menos na poesia brasileira contemporânea, eu acho muito mais intensa e interessante do que a poesia erótica escrita por homens. E não há aqui nenhuma valorização de gênero, é apenas uma constatação textual. Vamos ler agora alguns poemas da Marcele Andresa Becker, ou Mar Becker, uma autora que eu conheci há mais ou menos 10 anos. Inclusive, eu fui um dos primeiros a reconhecer e a divulgar a poesia dela, que só começou a ser conhecida e reconhecida há pouco mais de um ano, com a publicação deste livro. Agora, a Mar Becker publicou um segundo livro pela Assírio e Alvim, uma editora importante de Portugal, chamado Sal. Este primeiro livro, A Mulher Submersa, foi publicado pela editora Urutau. Então, vamos ler 2 poemas. Caderno dos Fins é o nome de uma seção temática de onde eu extraí este poema. Sou uma cidade submersa. Este primeiro verso é, ao mesmo tempo, uma metáfora e uma hipérbole, já que a autora se transfigura em uma cidade, e não uma cidade qualquer, mas uma cidade submersa. Quando à noite me deito contigo e te amo, com todos os meus abismos, pela manhã sou uma cidade submersa. Porque é assim que amo, lendária e triste, porque não posso senão amar com o que em meu corpo é história do fim de uma linhagem, estéril como sou. E quando pela manhã tu vais e eu permaneço na cama, nua, quando pela manhã a luz do sol começa a entrar pela janela e preenche o quarto. Nessa hora, o suor se reacende, o sal cintila em minhas coxas, e eu, estéril, eu então sou uma mulher estéril, repleta de estrelas e constelações. O elemento líquido é muito presente em todo o livro, desde o título, né, da mulher submersa. Claro que a imagem do líquido remete ao sangue,
ao menstruo, ao esperma e a todos os líquidos, né, envolvidos com a relação sexual. Interessante na maneira como a Marbecker construiu esse texto, é que, embora seja um poema em versos, são versos meio híbridos, que beiram o parágrafo da prosa e beiram também o texto da carta, do e-mail, do texto publicado em blog ou na rede social. É um texto híbrido, que, no entanto, não perde a cadência musical nem a força imagética. É um verso híbrido que não deixa de ser verso. Vamos ler mais um poema dela. Um poema sem título, que diz: sinto tua boca, tua língua de mulher subindo pelo meu sacro, vindo pela linha da coluna. Às vezes te detens, dizendo que seria possível ler o futuro aí, nas 3 pintas das minhas costas. Tu que não te curvas a ninguém, curvada agora sobre meu corpo indecoroso, chamando-me, dizendo-me no ouvido, em outros tempos, em minhas costas, um adivinho teria previsto a queda de um rei, o fim de um império. Um outro elemento recorrente na poesia da Marbecker é a imagem das costas, da coluna, né, cervical. Inclusive, além da presença, né, dessa imagem nos poemas, ela também publica algumas fotos, né, dela própria, de costas, para realçar, né, essa imagem do ver por trás, né, e de tudo que está envolvido nisso. Muito bem. E para finalizarmos a conversa de hoje, vamos ler um poema de uma autora brasileira que viveu mais de 20 anos na Alemanha, é tradutora de Peter Handke, de Paul Celan, né, e de outros autores de língua alemã, além de ter traduzido poemas de Augusto de Campos para o alemão. A Simone Homem de Melo, que também é libretista de óperas de vanguarda. No livro de estreia dela, Péricles, nós temos um poema bem interessante que eu vou ler agora. De um postal do paraíso de Kreuzfelder, extraviado nas águas do Piegnitz. À guisa de serpente, ela seduz, sibilina, ou simula traduzir ao invento, Adão atenta, o intento do artífice. Interessante o jogo de aliterações, de assonâncias e de rimas nessa primeira estrofe. Por um fio, seus muitos, Eva reconduz, ardilosa, a mão de quem forjou da argila Adamá a forma e a remodela, verte o gesto a dedos em reticência. Aqui, após a palavra argila, ela escreveu a palavra Adamá, em hebraico, de onde vem o nome de Adão. E não por acaso, na mesma estrofe, há uma referência a Eva. Da tríade intérprete, translitera em ofício, ofídio, o código do artífice em antídoto e protela, Adão aguarda, o que, no princípio, em mímica ambígua,
diz e dissimula, inocula, precisa a dúvida, finca a presa, desnuda a falácia da língua dita adamítica. Aqui a língua passa da conotação erótica para a conotação metalinguística, uma vez que ela se refere aqui ao ensaio de Walter Benjamin sobre a tarefa do tradutor, onde ele apresenta a ideia de uma língua adamítica, uma língua original da humanidade. Ela protrai a palavra, Adão retrai, e por um sopro converte o molde em verve sinuosa. Eva desvirtua, enquanto o verbo se dilui em deflúvio. Além das rimas, das aliterações, das assonâncias, das paronomásias, é interessante aqui também o vocabulário utilizado pela Simone e, sobretudo, a acentuação de algumas palavras que colabora na construção sonora do poema. Por exemplo, tríade, intérprete, ofício, ofídio, código, artífice, antídoto, princípio, ambígua, deflúvio, entre outras palavras, que pela acentuação, né, mais forte, acaba dando um ritmo próprio à leitura do poema. Bem, nós concluímos aqui um ciclo, né, de 5 conversas sobre poesia erótica e pornográfica, em que o nosso objetivo foi o de apresentar várias possibilidades do dizer poético na temática erótica e pornográfica. Desde o uso do soneto como gênero literário, inclusive o soneto fecenino, sendo fecenino a sátira do pornográfico, até os epigramas, as odes, e outros tipos, os hinos, e outros tipos de composição, até textos mais recentes, que já não estão inseridos, né, em gêneros literários bem definidos, e que trabalham de maneira mais livre com os recursos da linguagem poética. Espero que a leitura desses poemas e as discussões estimulem vocês a escreverem poemas eróticos para nós trabalharmos nas oficinas. Então, vamos agora para as perguntas e os comentários. E na semana que vem, iniciaremos um novo tema, a poesia e o humor.